Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é mais do que especial. Eu estava aqui batendo um papo com a minha filha e a gente estava falando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre toda essa representação que a sigla LGBTQIA+, tem como representação na diversidade da luta aí pela igualdade social. E nessa conversa eu levantei o tripé, apertei o play, a gente gravou, então espero que vocês curtam e que isso possa ajudar vocês também a esclarecer sobre o que é gênero, o que é sexualidade e o que é a sigla, o que é a representação do LGBTQIA+. Ah, não, peraí. Roda a vinheta, enquanto isso, curte aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e depois compartilhem. Blá 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 Girl Power. Vai parar? Fica mais pra cá, assim, pra você ficar de frente pra câmera. Que aí, né, dá uma baixadinha aqui no... Isso, aí. Que aí eu consigo ver vocês e ficar olhando pra câmera. Vem, menino. Ai, meu Deus do céu, Freud. Eu estava aqui conversando com a minha filha sobre sexo, sobre sexualidade, a diversidade de gêneros. E ela, como todo ser humano, teve algumas dúvidas, principalmente a respeito da sigla LGBTQIA+, né? Uma sigla extensa e que compõe diversos aspectos da sexualidade e do gênero. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é sexualidade e o que é gênero. O gênero é exatamente a sua representação na vida, o que você é, a sua identidade, né? A sua identidade de gênero. A sexualidade, ela é mais subjetiva, ela está dentro de cada um, ela é um sentimento, ela é uma pulsão, é aquilo que você vai buscar que vai te dar saciar um prazer, um desejo, enfim, trazer uma satisfação para o seu corpo. Tendo em vista o que é gênero e sexualidade, a gente pode definir que gênero é aquilo que está na nossa cabeça e no nosso coração. A sexualidade seria aquilo que está no nosso órgão reprodutor, naquilo que vai dar prazer, né? Aquilo que vai dar satisfação. A sigla LGBTQIA+, para que vocês entendam também, ela vem de um passado. Lá para os anos 60, 1970, e antes disso, né, porque a sexualidade ela sempre existiu, era considerada como transviado. Por que transviado? A palavra trans, ela vem do grego, significa além. Então, transatlântico, além do Atlântico, né? Atravessar o Atlântico, é a outra vertente. Existia o gênero masculino, o gênero feminino, e aquilo que não se encaixava no masculino e no feminino, eles tinham que dar um nome. E qual era o nome? O transviado. Aí logo após a ditadura, né? Toda essa repressão, houve também uma libertação referente à sexualidade. Quando foi mais ou menos em 1990, depois da ditadura, gerou-se a sigla GLS, também representada por sexualidade, que significava gays, homens que gostavam de outro homem, lésbicas, que eram mulheres que gostavam de outras mulheres, e simpatizantes. Eram aqueles que simplesmente dava oi, bom dia, respeitava, cumprimentava. Então essas pessoas eram consideradas como simpatizantes. Passou-se os anos, tornou a sigla LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais e trans. O LGB, os bissexuais, são homens que gostam de homens ou de mulheres, e são mulheres que gostam de homens e gostam de mulheres. Então, ou seja, ela tem as duas sexualidades, ela sente prazer com ambas, tanto com homem, tanto com mulher. O T, que traz o trans, que vem da mesma palavra do trans, lá do grego, do além, o T ele trouxe o transexual, o travesti e o transgênero. Tem três representações de gênero. O LGB, ele representa a sua vida sexual. E quando a gente vai falar de gênero, ele vai representar a sua identidade. Então ele tem dificuldade de aceitar o seu gênero. Ele nasceu no corpo de homem, mas ele se sente mulher. Não é só gostar de coisas de mulher. Ele vai se comportar como uma mulher, ele vai ter traços de mulher, ele vai ter jeitos de mulher, ele vai... Ou seja, a identidade dele é contra aquilo. Os três, né? Mas cada um, tanto o transexual, quanto o travesti, quanto o transgênero, eles vão seguir rumos diferentes
na sua identidade de gênero, né? O que eu quero? Eu quero fazer uma operação? Eu quero viver como uma mulher 24 horas? Quero só ter uma representação disso em momentos que eu estou exposto na sociedade? Como que é isso para ele, né? Isso que vai denominar o gênero dele. O LGBTQIA+, ele veio para abrir essa diversidade. Como existia um grupo, uma comunidade lutando, né, por essa diversidade de gênero, não cabia mais a gente rotular. Quando a gente fala da letra Q, representa os queers. São pessoas que eles não gostam de ser rotulados por esse lado binário, nem de masculino, nem de feminino. Eles querem ser eles, independente de um rótulo, como o pansexual, por exemplo. O pansexual, ele está dentro da sexualidade. O queer, ele já está dentro de um gênero, ele não se encaixa dentro de um gênero, nem o masculino, nem o feminino, nem trans, nem nada. Ele é queer, ele não se encaixa em nenhum e ele não gosta de ser rotulado com nenhum tipo de gênero. O pansexual, ele tem a mesma coisa, mas pela sexualidade. Então ele não vai se denominar gay, lésbica ou bi, ele simplesmente é pansexual. O I, ele vem do intersexual. O intersexual é um assunto que eu acho que daqui para frente vai ser bastante citado. Ele nasce com as duas sexualidades. Quando ele sai do útero da mãe, quando ele nasce, ele pode ter o lado biológico, ele pode nascer com pênis e ter um útero. Exatamente, é como se fosse o hermafrodita, que era chamado, enfim. Que hoje a opção acaba sendo do médico. Ah, isso é um homem ou uma menina? Se for mais para o homem, ele vai fazer uma operação, vai tomar uma ação cirúrgica ali para tirar o outro gênero, né, dessa representação. Você tinha um útero, mas escolheram que você fosse um menino. Você vive a sua infância, sua adolescência rejeitando aquele corpo. Você passa a ser um trans, né, porque você não vai aceitar aquele gênero, você vai se transformar num trans para mudar a sua sexualidade e no futuro você descobre que você tinha um útero e foi arrancado. Isso é uma das coisas mais absurdas que a gente vê, porque você, que é o ser que vai nascer, você não tem autonomia nenhuma sobre o seu corpo. Estão decidindo por você. Simplesmente, olha, você vai ser isso e acabou. Horrível isso. LGBTQIA. Assexuais. Não assexuados, porque não são planta. Planta é sexuada, que não tem sexo. O A, ele vem de negação. Assexuais não tem sexualidade. O assexuais, ele entra dentro de gênero. Porque os assexuais, eles não sentem, eles não têm necessidade alguma de praticar sexo. Uma coisa que é importante, não é só porque eles são assexuais que eles são aromânticos. A negação do romantismo, que eles não possam casar, que eles não possam ser amorosos, que eles não possam ter um relacionamento. A única coisa que eles não têm é desejo sexual. E isso entra dentro de um gênero porque muitas pessoas são assim e muitas pessoas se cobram de que precisam sentir essa satisfação sexual, porque todo mundo transa, todo mundo, né, vive a sua vida sexual, porque que eu não vou viver minha vida sexual? Então eles entram dentro desse conflito, mas que na verdade eles são assexuais, eles não sentem essa pulsão sexual. Então eles são um gênero diferente. E aí vem o mais, ele tem essa representação da abertura das outras sexualidades. Não terminou por aí, existem outras sexualidades, outros gêneros. Você vê, a gente não falou do pansexual. O pansexual, ele está dentro do mais, porque já foi uma nova sexualidade. Para a gente relembrar, o pansexual é a mesma coisa do que o queer. Né? Mas o queer, ele tem essa coisa do gênero, de não se encaixar dentro de um gênero, e o pansexual dentro de uma sexualidade. Então ele não é assexual, ele não é bissexual, ele não é gay, ele não é lésbica. Você vê que, por exemplo, pode existir um gay assexual, pode existir um bissexual assexual. Eu sinto atração por homens, mas eu não sinto tesão, não tenho essa vontade. E dentro do mais, a gente tem o demissexual. Ela está dentro da sexualidade,
elas não se interessam em relações sexuais onde não existe uma afetividade, um laço de relacionamento, um amar, um gostar, um se apaixonar. Ou seja, precisa ter todo o envolvimento para aquela pessoa sentir tesão. Ela não vai, por exemplo, numa balada e beijar vários ou sair com um na mesma noite, sair, vai transar, enfim. Não, se ela não tem esse vínculo afetivo com a pessoa, ela não consegue praticar o ato sexual dela. Ela fica bloqueada daquilo. Os demissexuais, eles precisam ter essa relação. Porque algumas pessoas acham que só porque ele é demissexual, ele não é aromântico também. Não, pelo contrário. Ele precisa do romantismo, dessa admiração, de envolver intelectualmente, de admirar a pessoa, de ficar louca com ela, para depois sentir a vontade de transar com ela. Enquanto ele não tiver esse vínculo, ele não transa. Entendeu? Essa diversidade da sexualidade, ela é infinita. Isso são pessoas, são grupos, né, que essa comunidade toda deixa aberto para que agregue mais sexualidade, muito mais os gêneros. Se a gente pensar que cada indivíduo é um indivíduo, que cada indivíduo tem o seu grau de sentimentos, emoções, etc., cada um vai ter a sua sexualidade. Cada um vai notar aquilo que realmente vai dar prazer na vida dele, enfim, que vai satisfazer. Porque assim, na sexualidade como um todo, existem 3 pilares que faz a nossa movimentação de vida. Então a gente tem o desejo, a gente tem que sentir o prazer e a gente tem que ter o afeto. Um desses 3 pilares desperta pulsão sexual, né? O desejo que você está desejando, né? O afeto, a inteligência, aquilo que você admira, e o prazer. Quando a gente fala do demissexual, por exemplo, o ponto principal para ele é o afeto. Ele não sente vontade, ele não sente vontade. Exatamente por ele não sentir essa vontade, ele tem gente conflito tipo, por que eu não sinto, todo mundo sente? Entendeu? Quando ele conquista esses 3 passos, o desejo, o afeto e o prazer, precisa ter os 3, aí ele consegue se relacionar. Não sai beijando uma balada, no carnaval, pelo contrário, ele olha isso e fala, nossa, será mesmo? Assim como os assexuais e os demissexuais, eles têm um conflito a vida inteira de achar que eles são um bicho estranho no universo. Mas sendo que é normal. Existem milhões de pessoas que têm esse sentimento e essa pulsão diferente do outro. Então, quando a gente fala de gênero e sexualidade, do grupo LGBTQIA+, a gente está falando dessa comunidade da luta da igualdade. Todo mundo que se encaixa em alguma dessas siglas, elas possam ter os mesmos direitos do que os homens. Nem do que as mulheres, né? Porque as mulheres também lutam pelos mesmos direitos do que os homens. Então, é a gente ter o mesmo direito de ir, de vir, conseguir um trabalho digno sem ser julgada pela sua aparência ou pela sua sexualidade. Quando a gente fala, por exemplo, de gênero, que a sua identidade para o meio, a pessoa está mudando a identidade dela, né? Ela é uma outra pessoa daquilo que foi socialmente dito para ela. Agora, a sexualidade é pior ainda, porque a sexualidade é uma coisa íntima, né? É uma coisa íntima, é de como você falar, de como você gosta no sexo, na cama, entendeu? Isso não deve satisfação para ninguém, a sua é particular. As pessoas não deveriam julgar pela sexualidade, mas infelizmente existe homofobia, enfim, que não preciso nem falar, né? E é isso. Espero que a nossa conversa possa ajudar muitas pessoas a esclarecer o que é a sigla, o que é gênero, o que é sexualidade, o que é essa vida, né, que não gira em torno do umbigo masculino, ou umbigo dessa sociedade que diz democrata, mas adora julgar o outro pelo outro ser o que é. Né, Freud? Dá tchau para as pessoas ali.